O Tribal Wars é um jogo de tantas coisas, é um jogo de guerra, de estratégia, de machado, de pix, de convicções, de amizades, de escolhas. E no 132 não poderia ser diferente. Eu vou contar a história desse BR, vou contar os fatos e as análises dos fatos. Lembrando que é a minha opinião, então se você não concordar, você pode tentar me argumentar o contrário. Eu posso mudar de opinião se você trazer bons argumentos. O importante é que nós nos respeitamos. E por respeito, eu gostaria de parabenizar todas as tribos que fazem esse BR ser um dos mais disputados dos últimos anos. Chegou num alto patamar de disputa e tá muito legal ver cada líder tomando as decisões e jogando como se fosse um jogo de xadrez. Então, parabéns a Cef, parabéns a Beta, Drunks, BDM, SW, Funid, todas as tribos que ainda estão no BR. Meus sinceros parabéns, vocês estão fazendo um BR maravilhoso e nos proporciona essa análise que eu vou fazer agora. Está rolando um 7v3 aqui, nós temos 7 tribos de um lado e 3 do outro nessa guerra. É covardia? O que está acontecendo, Spunk? Qual a sua opinião sobre isso? Antes de dar minha opinião, torne-se membro do canal, dá aquela força pro Spancão, R$ 15 por mês, você patrocina o canal, a gente faz muito conteúdo exclusivo, então dá essa força, ajuda demais, e a gente vai então falar sobre isso. Um 3v1, 4v2, cara, é um fato que nós temos 7 tribos de um lado e 3 tribos do outro. Mas também tem gente falando, isso é covardia. Para ser covardia, a história do BR precisa ser contada para a gente entender se teve covardia ou não. Mas antes de contar a história do BR, né, a gente precisa analisar qual que é essa diferença aqui. Quantas aldeias a mais tem de cada lado, né? Se nós pegarmos aqui a Tic-Tac e a Beta, tem 8.000 aldeias a mais. Aí a gente pega a Drunks, fica com 5.000 aldeias a mais, anulando essa outra Beta, né? Aí a BDM e a SW aqui também vai ter... Não, aqui são quase 9.000 aldeias a mais, né? São 8.500. Então vai ficar umas 10.000 aldeias a mais aqui. BDM e SW vai voltar para 7.000 aldeias a mais. E aí vai sobrar essas 4 tribos aqui, ó. SW, Funid, Drunks e Cef. Todas elas aqui vai dar 28, 36, vai dar 44, vai dar 50.000 aldeias a mais na mão de um lado. 50.000 aldeias é coisa pra caramba. É coisa pra caramba. É muita coisa. Então você pode ser da Drunks, você pode ser da Cef, você pode ser de qualquer tribo. Você olhar para isso aqui e dizer que não tem mais desproporção de aldeias, tem. A questão é entender como é que isso aconteceu. Houve desonestidade de algum lado, houve covardia, aí é outra história. Mas que de um lado tem uma dominância muito maior que do outro, sim. Por que isso aconteceu? Não é comum, né? Geralmente a dominância se distribui, todas as tribos querem vencer. Então vamos entender um pouco do que aconteceu. Quando a Beta entrou no BR, rolou a história de que a Beta entrou porque o Favela foi recusado na SW. Então eles entraram em guerra já com a SW. Já era essa ideia. Pô, a gente vai bater de frente. E quando você faz isso, você fecha a possibilidade diplomáticas. Então a Beta, quando entrou no BR, falou que a SW é inimiga até o final. A gente sabe que a liderança da SW também pensou assim. A Beta vai ser inimiga. Muitas farpas, tá? No lado da BDM, a BDM é uma tribo muito forte, né? E bem aliada da Beta. Nós temos aquelas alianças mais fracas, a BDM é uma aliança forte com a Beta. Eles são amigos mesmo, né? Eles estão juntos nesse BR. A BDM tem um perfil da Beta, assim, né? Parece um pouco. A gente tem bons jogadores que têm muito clubismo. Eles vestem a camisa mesmo. Eles vão para cima. A melhor gameplay do BR, na minha opinião. Não há dúvidas de que a Beta está vencendo a guerra e a BDM, né? Em termos de machado, frontes estruturados, defesa e tal, eles são mais eficientes. Mas o jogo não é só um jogo de machado e eficiência. Ele é um jogo também de diplomacia. E aí nós temos que entender, a gente já entendeu por que a SW está contra. Por que a Drunks está contra? Se a Drunks estivesse do lado da Beta e da BDM, daria jogo. Por que a Drunks está contra? Porque lá atrás elas tinham uma aliança com a BDM barra PNA e tinha um acordo territorial. Não nobla aqui, que eu não nobla aí. A BDM descumpriu esse acordo e a Drunks declarou guerra contra a BDM. Na época, a Drunks estava em guerra com a Cef. Embora a Cef não atacasse a Drunks, não fosse, na época ainda não houvesse muitos ataques, a Drunks abriu 2 frontes por essa questão.
E a beta ali, ela não teve, talvez, eu não tenho como saber, mas eu acredito que a beta não chegou e falou, vamos resolver isso, Drunks, fica do nosso lado. Talvez a BDM e a beta não deram o devido valor a Drunks. Uma boa conversa poderia ter resolvido. Cumprir as regras poderia ter resolvido. Você, mandando a Drunks pro outro lado, você fecha a única porta diplomática. Se você já fechou a porta diplomática com a SW, você acaba de trancar a outra porta. E aí, quem que sobra? A Funity, mas a Funity está numa posição do mapa impossibilita. Impossibilita qualquer coisa. Não tem como ela fazer uma aliança e tal. Seria suicídio para eles. E a relação da Funity com a SW, ela era uma relação que sabia-se que era boa, né, até certo ponto. Então, esse BR não foi uma covardia, na minha opinião. A história do BR fez com que essas tribos se juntassem contra a Beta e a BDM. E eu não sei se foi de forma consciente ou inconsciente, mas em algum momento a Beta e a BDM disseram: nós vamos vencer esse BR sem diplomacia. Porque eles fecharam as portas. Pode ter sido sem querer ou por querer, mas é inegável que a condução da Beta e da BDM nesse BR impossibilitou qualquer chance da Drunks voltar para o lado deles e da SW ficar do lado deles. E com certeza eles não fariam uma aliança com a CEF. Por quê? Porque a CEF não se interessaria. A CEF tem o queijo e a faca na mão, mas quem que deu a faca e o queijo na mão da CEF foi a Beta. A Beta, ela fez uma decisão. Pode ter sido inconsciente ou inconsciente, né? Mas foi decidido. E naquele momento que a Drunks trocou de lado e eles começaram a noblar e a PDM começou a provocar e muita coisa rolou, a gente vê no FTW. É uma treta forte. Não há. Talvez no lado da Beta ainda há jogadores que pensam, talvez a Drunks volte para cá. Não volta, não volta. Essa relação ela foi corrompida, ela foi destruída, né? Pelo passar do tempo. É aquilo que eu falo. Às vezes a gente precisa ter um pouco mais de tranquilidade, né? É bom a gente vestir a camisa, mas a gente tem que ter cuidado no jogo de longo prazo. Então, tudo ficou resumido que, na minha opinião, né? Minha leitura, a Beta e a BDM precisariam acabar com a SW e a Drunks rápido, porque quanto mais o BR passa, mais complicado é para a tribo que está em desvantagem numérica. Porque essa desvantagem vai crescendo. Você pega 200 numa OP, os caras pegam 5.000 aldeia na back. E aí, como é que você faz? É bem impossibilitado, né? Os jogadores, é muito mais jogador de um lado do que do outro. E não parece estar sendo um problema, né? Tanto MDF e tal, a galera está conseguindo gerir bem. Claro que tem muito MDF dos dois lados, mas é uma gestão boa, porque são tribos de bom nível. Então, assim, minha opinião final, não é uma covardia o que está acontecendo no 132. A história ela foi escrita pelas decisões tomadas pelos dois lados, mas eu também acho que é inegável que a Beta e a BDM elas puderam decidir se a Drunks estaria ou não contra eles. E, na minha opinião, foi a postura dessas duas tribos que fez a Drunks ficar contra, porque não é confortável abrir dois frontes. Quando a Drunks abriu dois frontes, foi uma resposta bem clara. Se vocês não querem brincar junto, a gente vai brincar contra. Isso foi uma resposta claríssima. Uma tribo como a Drunks fazer isso, ficou claro que ali ou você revertia isso, ou já era. E aí aquela coisa, longo prazo, né? Se a Beta e a BDM conseguissem derrubar a Drunks e a CW, o PR poderia estar contando outra história. Mas a CEF, ela soube usar isso de forma genial. A CEF foi muito inteligente. Fez um jogo perigosíssimo, mas agora colhe os frutos. O BR está definido? Não. O BR está ganho? Não. Tem muito BR para rolar. Agora, se a Beta e a PDM virar esse BR, vai ser histórico. Vai ser a virada mais histórica de um servidor. Não tenha dúvida, tá? Vai ser uma virada colossal e digna de Oscar. E do outro lado a gente tem que ver como é que vai se definir. Mas é aquela coisa. Eu vejo os dois lados muito unidos e dificilmente um novo desfecho para o BR. O que eu fico curioso é qual que vai ser a resposta da Beta para o golpe que ela acabou de tomar para Drunks e para CEF. Cenas para os próximos capítulos. Comenta o que você achou desse vídeo. Tamo junto, valeu e fui!